Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Porque, como pela desobediência, o que aconteceu com Adão foi a expressa manifestação do que seria o ser humano em demonstração de deliberada desobediência à vontade de Deus. Não havia muitos mandamentos, como na legislação de Moisés, nem tampouco uma Bíblia inteira, como temos nos dias de hoje, para ser guardada pelos seguidores da verdade. Havia apenas um mandamento que era: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas uma ordem da parte de Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, o primeiro homem, Adão, como representante que era de todos os filhos dos homens, se conduziu como passariam a se comportar todos os demais habitantes da terra. O mau exemplo que deu diante de Deus, o primeiro homem, passou a ser recorrente na história individual de todos os seres humanos, como se depois daquele caso de Adão, todos passassem a ser uma cópia do que foi Adão, pecando contra o Deus Criador. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Temos então um novo exemplo de desobediência dentro da própria estrutura familiar de Adão, que foi o caso bizarro de Caim, que matou seu próprio irmão Abel. Estes atos de maldade se tornaram recorrentes até culminar na grande destruição em massa dos moradores da terra, com o dilúvio que veio para destruir. Mesmo com um novo começo, mas o homem ficou pecando contra a vontade de Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência. De repente, Paulo muda de cenário e passa a falar de um novo tempo inaugurado por um homem perfeito, em que pela obediência completa de sua vida, também todos os que por fé se chegam a ele, se tornam justificados diante de Deus. A vida
e o ministério de Cristo, em absoluta obediência à vontade de Deus, foi o suficiente para recuperar a comunhão original que havia entre Deus e Adão antes deste pecar contra a ordem de Deus. Portanto, em Cristo Jesus, temos paz com o Criador de todas as coisas. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um. Neste caso, o apóstolo dos gentios se reporta ao Messias de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele que era aquele profeta que Moisés falou que surgiria como porta-voz direto da palavra de Deus, bem como o rei da descendência de Davi, como também o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo veio como sendo o Emanuel, ou seja, Deus entre os homens, mas que também era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Estes são todos aqueles que escutam o Evangelho das Boas Novas da graça de Deus e por fé aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e com isso se tornam em novas criaturas, porque foram transformados pelo poder inefável, irresistível do Espírito Santo, o que o Evangelho chama de novo nascimento, e com isso são regenerados. Paulo fala dos remidos de Cristo, porque foram comprados pelo sacrifício de expiação de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Na época da velha dispensação da lei, para que alguém fosse considerado justo, era necessário cumprir todas as exigências da legislação de Moisés, o que se tornou praticamente impossível. Mas, de acordo com a nova dispensação da graça de Deus, para que alguém seja considerado justo diante da justiça de Deus, basta aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, que tal pessoa é considerada justificada pela obra perfeita de redenção feita e realizada pelo Filho de Deus. E isso não depende de méritos pessoais de ninguém. É a obra já realizada pelo Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.